Olá, quinto período, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula referente à nossa disciplina de diversidade e educação inclusiva. Como eu havia conversado com vocês, nós hoje vamos trabalhar a diversidade étnico-racial, que nós já introduzimos essa temática na aula passada, quando eu deixei um vídeo para que vocês assistissem. Não foi uma videoaula gravada por mim, foi uma entrevista da Lili Schwartz com o professor Silvio Almeida, que tem um livro muito interessante que foi lançado, né, aqui no Brasil, ele é brasileiro, que se chama O Racismo Estrutural. Então, ajuda, é um livro muito importante. Não é deste livro que nós pegamos o texto que eu passei para vocês lerem, mas a entrevista do Silvio Almeida é muito relevante, muito importante. E há outros vários vídeos do Silvio Almeida também na internet que vocês podem encontrar, porque ele trabalha bastante com esse conceito de racismo estrutural. Também deixei com vocês um texto falando das hierarquias sociais, e esse texto tem um conceito muito interessante, que é o conceito de interseccionalidade, que é um conceito que nós vamos trabalhar agora no segundo bimestre. A interseccionalidade é essa relação entre a, as distintas características, né? Por exemplo, quando a gente fala da condição de gênero, quando a gente fala da condição étnico-racial, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de classe social. Então, esses elementos, essas características, elas se relacionam e impactam na vida dos sujeitos, na vida do cidadão, e é por isso que a gente precisa entendê-las e estudá-las de forma interseccional, ou seja, de forma interligada, uma influenciando e dependendo da outra. Tá? E a gente vai ver um pouco mais sobre esse conceito, obviamente, nós vamos falar sobre ele aqui no decorrer desta aula e da próxima também. Então, aqui hoje, no início da aula, eu trouxe primeiro alguns questionamentos, alguns elementos iniciais, para que nós possamos entender mais essa discussão das relações étnico-raciais, né, dessa diversidade étnico-racial, e falando bastante assim de preconceito, falando de racismo, que são questões muito pontuais e muito decisivas quando a gente trata dessa diversidade, porque isso impacta muito nas pessoas e na sociedade. Então vamos começar por esses elementos iniciais e depois eu entro com algumas questões mais específicas do texto e do vídeo que vocês assistiram. Então algumas questões de terminologia. Etnia ou raça? A gente sempre fica muito em dúvida. O texto das hierarquias sociais ajuda vocês a refletir um pouco sobre isso. Quando nós falamos de etnia, assim, bem basicamente aqui no começo, introdutoriamente, quando nós falamos de etnia, a gente fala de uma questão muito vinculada à cultura. Então, nós temos etnias que são culturas, elementos culturais que vêm de determinados grupos, de determinados povos, de determinadas localidades, de determinados momentos históricos. Então, quando a gente fala de etnia, a gente fala muito mais de um conceito cultural, que é um conceito que ainda é utilizado e que a gente ainda estuda muito e que ainda é validado cientificamente. Pelo contrário, quando nós falamos de raça, nós falamos de um conceito já superado pela ciência, pela humanidade, no sentido das teorias científicas, não no sentido do impacto desse conceito na sociedade. Por que eu digo isso? E o nosso texto também fala um pouco nessa perspectiva. Porque muitas pessoas questionam assim, né? Então por que a gente tem que ficar falando de raça? Todos nós somos uma única raça, a raça humana. Sim, exatamente. Hoje nós já temos claramente essa concepção. E esse conceito de raça ele foi defendido por uma pseudociência, ou pela ciência de uma época, que era uma ciência que tentava, com teorias infundadas, justificar o racismo, a divisão das pessoas por raças. Porém, a gente tem superado isso no âmbito das pesquisas, no âmbito da ciência, mas no impacto social, a ideia de raça ainda é fortemente presente na vida das pessoas, inclusive nas instituições. Se a gente pensa agora, por exemplo, nas pesquisas do IBGE, ainda está lá a questão da raça. Então, não há aqui um consenso social difundido sobre a superação desse conceito de raça. Isso está muito longe. E o preconceito, gente, que existe, ele é baseado nessa ideia de raça. Por isso que a gente tem que discutir a questão da raça e por isso que o termo que a gente encontra nos documentos, nas diretrizes para as escolas, que é o nosso foco aqui, o termo que a gente encontra é a diversidade étnico-racial.
Tá? É a abordagem étnico-racial de conteúdos, de currículo e por aí tal. Então a gente vai encontrar esse termo étnico-racial porque ele engloba tanto a discussão de etnia quanto a discussão de raça. Depois a gente tem ali que eu trouxe apenas para, conversar um pouquinho com vocês que muitas pessoas ficam inseguras com relação aos termos, né? Como que eu me refiro? É uma pessoa negra ou uma pessoa preta? Então, assim, a gente encontra literaturas que vão nos dizer que é a pessoa negra, a gente encontra literaturas que vão nos dizer que é uma pessoa preta. A gente encontra posicionamentos distintos quando a gente observa os movimentos sociais, o próprio movimento negro. Então, há aí uma divergência, né? Há toda uma discussão e uma divergência. Eu entendo que, pelo que eu tenho lido e estudado, e claro, na minha condição de pessoa que não é negra, eu entendo que a gente não está ofendendo ninguém se a gente utiliza ou o termo negro ou o termo preto. Então, assim, é importante que você preste atenção nos seus contextos, é importante que você preste atenção em como as próprias pessoas negras se identificam. Eu falei para vocês que eu não sou uma pessoa negra, eu me identifico como uma pessoa branca. Não sei nem explicar por que eu me identifico assim, mas é como eu tenho, no decorrer da minha vida, tenho entendido que é assim que as pessoas que têm a mesma cor de pele que eu se designam. Mas ainda assim, se eu disser para vocês que eu tenho certeza disso e que se eu for buscar uma classificação disso, eu seria considerado dessa forma, eu não sei. Mas é assim que eu tenho me identificado. Então, se uma pessoa diz que eu sou uma pessoa branca, eu não sinto isso como algo que me traga qualquer problema. Então, prestem atenção em como as pessoas se identificam, que facilita para quem não sabe qual terminologia usar. Mas entendo também que, pelo que eu tenho estudado essa temática, tanto a gente falar pessoa negra ou pessoa preta, você não estará ofendendo as pessoas. E o que é uma pessoa parda? Também eu quis trazer essa problematização para vocês, porque o próprio IBGE ele traz essa classificação: pessoas brancas, pessoas amarelas, né, que são as pessoas orientais, pessoas negras ou pretas e pardos. Os pardos a gente entende como aquela pessoa, e aí pensando bem em tom de pele, né? Que não é a pessoa que tem aquela pele alva, aquela pele clara, branca, e também não é a pessoa que é negra, que tem aquela pele bem escura. Então, cria-se aqui uma categoria de pardos, que são pessoas que estão no meio termo. Eu já vi posicionamentos de pessoas que se dedicam a esse estudo e que têm muito conhecimento na área, tanto dizendo que sim, existe uma categoria que é parda e que se refere às misturas raciais, e também já vi pessoas defendendo que não existe essa categoria, que não existe essa condição de ser uma pessoa parda. Então aqui cabe a gente buscar as pessoas que estão estudando bastante o tema, as pessoas que têm bastante propriedade para falar, as pessoas que dedicam suas vidas para estudar isso e ler essas pessoas, ouvir essas pessoas, debater com elas para que a gente possa assim nos situarmos nessa discussão. Porém, o termo existe ainda para as estatísticas oficiais, por exemplo, então é sim um termo que a gente pode considerar aqui na nossa aula. O que mais que eu trouxe aqui? São elementos iniciais aqui, tá, gente? Aqui, diferentes realidades sobre a temática. Então, aqui, o racismo existe apenas contra pessoas negras? O racismo no mundo existe, sim, muito fortemente contra as pessoas negras. Eu acredito que seja o maior racismo, a maior condição de racismo. Mas também existe racismo contra outras raças, já que existem outras raças. Por exemplo, o racismo que a gente enxerga em relação às pessoas asiáticas. Inclusive eu vi uma live, agora a gente está na época das lives, né, do Silvio Almeida, que é o professor que eu passei o vídeo na aula passada para vocês. Eu vi uma live dele com a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, uma mulher negra brasileira que é filósofa e que eles estavam conversando, uma live que ela organizou, e ali o Silvio Almeida comentou sobre como vem crescendo o racismo contra as pessoas asiáticas lá nos Estados Unidos, porque ele está lá nos Estados Unidos agora. E ele comentou como vem crescendo esse racismo contra as pessoas asiáticas, que já existe e que está muito mais forte agora por conta do fato do coronavírus ter surgido inicialmente na Ásia, na China. Então, a gente viu também muito desse preconceito, desse racismo aqui no Brasil, principalmente no início da pandemia, e isso, inclusive, partindo de esferas governamentais, o que é pior.
Então, a gente percebe também que existe racismo contra outras raças, já que a ideia é do racismo. Mas a grande discussão aqui está no racismo para com as pessoas negras. Também aqui precisamos fazer uma advertência bem grande, né? Que a gente tem que cuidar com uma ideia que a gente escuta por aí que mas eu já sofri racismo reverso. Não existe racismo reverso, gente. Racismo é racismo. Se você pode sim sofrer algum tipo de constrangimento, você pode ter sofrido um bullying, você pode ter sofrido algum tipo de preconceito. Então a gente tem que diferenciar o que é preconceito ou o que é qualquer tipo de constrangimento ou algum tipo de bullying que é diferente do racismo, que é um estigma baseado na condição de raça e que traz prejuízos significativos para a vida da pessoa. O que mais? Qual a diferença entre segregação racial e democracia racial? Segregação racial se refere a sociedades que, historicamente, tinham separação, que separavam as pessoas por conta da sua raça ou da sua etnia. E a democracia racial seria o fato de que não houvesse essa segregação, que as pessoas vivessem de uma forma indiscriminada, independente da etnia ou da raça, todo mundo teria os mesmos direitos e viveria nas mesmas condições. Como segregação racial, nós temos aqui um grande exemplo, os Estados Unidos. Ele é um grande modelo no mundo de segregação racial. Porque até algumas décadas atrás, se não me engano, até 64 nos Estados Unidos, ainda era legal, era autorizado legalmente pelas leis, pela justiça, que houvesse essa segregação. Então, as pessoas negras, por exemplo, elas não poderiam frequentar determinadas instituições, inclusive governamentais, determinadas universidades, elas não poderiam frequentar um bar, um comércio. Então, nessa condição de uma sociedade com segregação racial, você não nega muitas vezes um serviço, mas esse serviço prestado, só um exemplo, né, não vai ser ofertado no mesmo espaço que é ofertado para as pessoas da raça branca. Então, a segregação racial é mais ou menos essa ideia. Como assim um serviço? Eu tenho ali eu comentei, né, que uma pessoa negra não poderia ir num determinado bar, numa determinada lanchonete, num determinado restaurante. Mas tem um outro restaurante lá que ele pode ir, que é o restaurante para os negros. Então essa é a ideia. Tem muitos filmes, tem muitos vídeos falando da segregação racial nos Estados Unidos. E hoje, embora, é claro que, acho que se eu não me engano é 64, que nos Estados Unidos surge uma legislação que impede essa segregação, para quem conhece, né, quem vai nos Estados Unidos relata que ainda é muito visível assim você encontrar os guetos em que moram a maioria de pessoas negras, você encontrar bairros que são específicos para negros, bairros que são específicos para latinos, que é um reflexo ainda de como essa sociedade se organizou. E a democracia racial seria o contrário disso, todas as pessoas vivendo juntas, independente dos locais que elas frequentem. Aí aqui a gente já vai dar uma continuidade a isso, que é porque a última pergunta fala como se localiza o Brasil nessa situação. O Brasil, gente, ele vive, segundo autores que sustentam essa discussão aqui no nosso país, o Brasil vive um mito da democracia racial. Ou seja, por conta da nossa história, nós temos. O Brasil é considerado o país da diversidade, o país das pessoas diferentes, vocês já devem ter ouvido isso. E por muito tempo isso foi vendido para os outros países, né, como o Brasil tendo uma democracia. Mas para quem vive aqui, para quem estuda as relações étnico-raciais no Brasil, define que nós vivemos no mito da democracia racial. Por quê? Porque nós, a partir do momento que nos tornamos uma república, né, ali um ano antes nós tivemos a tal da abolição que foi assinada e que legalmente é o marco de que termina a escravidão no Brasil. Mas é claro que a gente sabe que há muitos outros contextos que essa história que foi contada é uma história para ficar muito bonitinha, mas que na realidade a história de luta das pessoas negras pela sua emancipação foi muito longa e já vinha de muito tempo e não foi exatamente como ela é contada para a gente quando a gente é criança lá na escola. Mas, enfim, então a partir disso, a partir do momento, um ano depois que o Brasil proclama a sua república, o Brasil não teve
pelo menos não tão fortemente como nos Estados Unidos e outros países, essa segregação racial. Então foi vendido um mito de que o Brasil era um país que vivia numa democracia racial. Até porque depois que a gente tem ali a proclamação da República, a gente começa a receber muitas levas de imigrantes, e aí se dizia que essa mistura entre os povos no Brasil, entre os imigrantes, entre quem já vivia aqui, entre os negros, entre os indígenas, nos tornava um povo diverso, sem preconceito, sem segregação, sem racismo. E aí basta você ser brasileiro e olhar ao seu redor que você vê que isso é um mito no nosso país. Então vamos lá. Ainda conceitos fundamentais, gente. Racismo estrutural. O vídeo que eu passei para vocês na aula passada, ele é um vídeo no qual a entrevista fala desse tema, né, do racismo estrutural. O Silvio Almeida, ele é um estudioso dessa temática. E a gente vai falar aqui no decorrer da aula ainda um pouco mais, mas basicamente é a ideia de como o racismo se estrutura. Ele vem se estruturando de muito tempo, ele vem sofrendo metamorfoses, mas ele está sempre dominando e sempre controlando o modo como as sociedades vêm se organizando. Então, as sociedades, elas se estruturam, elas têm na sua estrutura, no modo como elas se organizam, bases racistas. É daí que vem essa ideia de racismo estrutural. Então, muitas vezes parece que a luta cotidiana, a luta diária, lá no racismo cultural, que a gente já vai chegar, ela parece que tem poucos resultados. O efeito é muito sutil e muito lento. Por quê? Porque a sociedade é estruturada numa base racista. E é isso que o Silvio Almeida explicou, obviamente, infinitamente melhor do que eu lá na entrevista. O racismo institucional, ele parte desse racismo estrutural e a gente verifica ele nas instituições, a gente verifica ele nas religiões, a gente verifica ele nas escolas, né? Porque todas essas são instituições. A igreja é uma instituição, a escola é uma instituição, nas famílias. A gente encontra o racismo institucional nos órgãos públicos governamentais, que deveriam atender as pessoas de uma forma igual. Então, o racismo estrutural está nas instituições. A gente percebe que o modo como as pessoas são recebidas, tratadas, atendidas nessas instituições é sim influenciado e interferido pelo racismo que está impregnado nessas instituições. E aí a gente chega no racismo cultural, que é esse racismo do dia a dia, que é esse racismo que você vê alguém xingando uma pessoa por conta da sua etnia, da sua raça, da sua cor de pele, que você vê alguém discriminando, alguém fazendo piada, um humor racista, um racismo recreativo, que também tem sido muito discutido, né? E de diversas formas. Aí a gente já está mais no âmbito do racismo cultural, que é mais aquilo que fica perceptível aos nossos olhos, que é aquilo que a gente consegue enxergar mais no dia a dia. Só voltando aqui ao racismo institucional, dentre todas essas instituições que eu comentei, esqueci de falar da polícia, né? Da instituição segurança, da instituição política, da instituição polícia, que é onde a gente, eu acho que mais enxerga o racismo institucional. E aqui a gente tem outras diversas manifestações do racismo que poderiam ser discutidas aqui. Tá? Mas que a gente tem que fechar o nosso conteúdo num determinado tempo e espaço. Tá bom? Vamos lá. Agora a gente entra aqui mais no texto que eu trouxe para vocês, que é o texto que fala da ideia de interseccionalidade. E essa interseccionalidade, gente, é esse encontro entre raça, classe e gênero, entre etnia, classe e gênero. E é um conceito bastante trabalhado ali no texto, muito importante, e que a gente vai tratar agora, porque nós já falamos de gênero na nossa disciplina, da diversidade de gênero, que foi o conteúdo anterior. Agora nós estamos falando de diversidade étnico-racial, e no próximo conteúdo a gente vai falar, já na sequência desse aqui, a gente vai falar de desigualdade social. Então a gente percebe que esses elementos eles se articulam. Nós poderíamos colocar aqui também a diversidade religiosa, que já foi um conteúdo nosso lá no primeiro bimestre, e que também pode entrar aqui nessa interseccionalidade. O nosso texto base tem como título A Construção das Hierarquias Sociais, Classe, Raça, Gênero e Etnicidade. O autor é o Márcio Mucedula Aguiar. Ele é doutor em Sociologia pela UNITRI e Católica de Uberlândia.
Aqui tem o contato dele, né, caso vocês queiram, tenham algum interesse, e o artigo é publicado na revista Caderno de Pesquisas em 2007. Vocês têm esse texto, vocês já leram antes da aula. Se por acaso alguém não leu, é essencial que leia. A proposta do texto, gente, é discutir a construção da intersecção. A intersecção é uma junção, tá? Um encontro das categorias gênero, classe e raça. E entender como as diferenças sociais são estruturadas por hierarquias raciais. Então, existe essa intersecção e a gente consegue perceber que, a partir dessa intersecção, as pessoas que são mais atingidas por essa intersecção, elas acabam se encontrando em diferentes espaços na hierarquia social. Nós temos uma hierarquia social, nós somos divididos em classes sociais, o nosso modo de organização, o sistema capitalista, ele nos coloca ou como pessoas de classe média, ou como pessoas de classe média alta, ou como pessoas de classe alta, ou como super rico, ou como classe média baixa, ou como pessoas da classe baixa, ou como pessoas pobres, ou como pessoas em situação de vulnerabilidade social, de miséria. Então a sociedade está dividida nessa hierarquia. Aqui embaixo a gente tem um monte de gente, que são as pessoas mais pobres, e lá em cima, que são os ricos, tem uma minoria de pessoas. Então, o espaço onde as pessoas se localizam nessa hierarquia social está relacionado com essa intersecção desses elementos. Se eu sou um homem branco, é muito provável que eu esteja num determinado espaço nessa hierarquia social. Agora, se eu sou um homem negro, as estatísticas nos mostram que é muito provável que eu esteja num espaço pior na hierarquia social. Agora, se eu sou uma mulher negra, é muito provável que aí eu tenho aqui a questão de gênero e a questão de raça. E isso provavelmente me coloca numa condição de vulnerabilidade social maior ainda. Se eu sou uma mulher negra homossexual, eu me encontro numa posição mais complexa ainda na hierarquia social. Então, a lógica da hierarquia, da interseccionalidade, interferir nas hierarquias sociais é basicamente essa. Tá? A gente vai entender e vai estudar isso bastante aqui ainda nessa aula. Então, aqui a gente está falando de diversidade étnico-racial, de gênero e desigualdade social. No Brasil, gente, a questão do preconceito e da discriminação estão implicadas na associação entre a raça e a classe. Então, a gente vai começar falando de classe e raça, tá? Esse texto pretende fazer um esclarecimento preliminar sobre esses conceitos. Primeiro, falando de classe social, que é um tema que a gente não trabalhou ainda, a desigualdade social. O Karl Marx, sem dúvida nenhuma, foi um dos que mais se preocupou com os estudos das hierarquias sociais. Essa ideia de hierarquia social é isso, né? Que a gente está dividido em classes sociais. Algumas classes mais subalternas, que tem um monte de gente, aí tem classes no meio do caminho e uma classe, uma elite, uma classe alta, que detém os meios de produção, que detém o poder, que detém o dinheiro, que detém a riqueza, e que são poucas pessoas mas que têm muito poder e que controlam aquele monte de gente que está numa classe inferior. Então, Karl Marx foi uma das pessoas que mais pesquisou essa ideia de hierarquia social. Para ele, as classes sociais são realidades objetivas decorrentes de posições que os sujeitos ocupam na esfera produtiva. A posse ou a ausência do capital define o pertencimento a uma das classes, burgueses ou proletários. Então, aqui o Karl Marx trabalhou com a ideia de burguesia e proletariado, que era a ideia lá da época dele, do tempo dele. A gente agora está em outro tempo, a gente entende que é óbvio que isso foi modificando, mas a lógica é a mesma. Tá? E aqui ele coloca que o que define é você ter ou não o capital. Quando a gente fala em capital, a gente está falando do recurso. Dinheiro, meios de produção, bens, o que quer que seja. Lembremos que a temática das hierarquias sociais está relacionada à distribuição de poder na sociedade. Então, quanto mais você está lá em cima na hierarquia social, mais poder você tem, porque você tem dinheiro, porque você tem os meios de produção, porque você tem recursos. Isso tudo te dá poder. E quanto menos condições capitais, quanto menos condições socioeconômicas você tem, menos poder você tem também. A classe social decorreria da posse de determinados bens que têm importância decisiva na esfera do mercado. Ok.
Analiticamente, a classe foi vista como uma associação ou como uma comunidade, a ideia de classe. Quando se pensa a classe como comunidade, pode ser associada a uma comunidade de destino ou de origem. Aqui, quando se pensa na origem, esse discurso pode ser equiparado às raças e etnias. Então, aqui é uma relação que o Aguiar, ali, o autor do texto, nos traz entre essa ideia de origem, de onde que vem a pessoa e de que raça e etnia que ela é. A gente vai ver um pouquinho mais adiante que a ideia de raça ela também não é igual no mundo inteiro e entre todos os povos. Isso também muda um pouquinho. Sabemos que atualmente, com o desenvolvimento científico das ciências naturais e sociais, esse conceito de raça é cada vez mais questionado em sua eficácia científica. Então, sim, gente, existe um questionamento muito forte em relação ao conceito de raça, cientificamente falando. Não existe nenhuma pesquisa que comprove que a cor da pele ou outras características físicas implicariam em certos comportamentos morais ou qualidades essenciais a um determinado povo. Então, a ciência hoje, com todo o seu desenvolvimento, ela não traz nenhum tipo de comprovação que poderia justificar qualquer tipo de preconceito racial. Acho que isso a gente já deixou bem claro lá no começo da nossa aula. No final da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto nazista, de todo aquele terror que aconteceu lá na Alemanha, houve um esforço muito grande por parte de geneticistas, biólogos, antropólogos, sociólogos, no sentido de banir o conceito de raça das ciências. O conceito de cultura seria muito mais viável para se pensar as diferenças humanas do que o conceito de raça. Então aqui entra aquela ideia de étnico-racial, que é essa relação entre o conceito de etnia, cultura, e raça. Então, assim, houve um esforço muito grande, porque aquele horror do nazismo que a gente viu acontecer lá na Segunda Guerra Mundial, ele era baseado no conceito de raça. Porque um grupo de supremacistas brancos entendia que eles eram uma raça superior, uma raça ariana. E por isso eles exterminaram milhões de pessoas, negras, judeus, homossexuais, ciganos e etc. Porque essas outras raças, na concepção deles, que na verdade era muito mais etnia do que raça, para a gente ver como isso se relaciona, mas para eles essas raças elas não eram raças com valor e não mereciam um espaço lá onde eles viviam. Então foi algo terrível. E é um pensamento que não está superado. Eu acho que vocês estão bem atentas e bem atentos. A gente vê na TV muito, a gente vê nas redes sociais, que a gente ainda tem células neonazistas, que a gente tem grupos fascistas no Brasil, que utilizam, gente, exatamente essa mesma lógica lá da Segunda Guerra Mundial, lá do Hitler, lá do Holocausto. Então a gente não pode cair nesse engodo, nesse engano de que isso já foi superado. Pela maioria da sociedade, sim. Pela ciência, obviamente, já faz tempo. Mas é muito difícil você estancar totalmente na sociedade a disseminação desse tipo de pensamento. Porque a humanidade é muito complexa e tem pessoas que se identificam com esse tipo de discurso nazista, fascista ou racista. Isso é muito forte ainda no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Então aqui, a partir da Segunda Guerra Mundial, há todo esse empenho da ciência, né? A ciência hoje que vem sendo cada vez mais desacreditada, também por correntes, por pessoas, inclusive muito importantes, muito influentes, que negam a ciência o tempo inteiro. Nós temos visto isso muito forte agora na situação da pandemia. Então, a ciência já vem fazendo esse esforço desde a Segunda Guerra Mundial para romper com certos conceitos e certas formas de pensamento que são completamente equivocadas. E aqui há um apelo para a ideia do conceito de cultura e de etnia. Se do ponto de vista da natureza, esse conceito de raça não se sustenta para discutir as nossas diferenças, apesar disso ele ainda opera na vida social, gente. Isso aqui é muito importante. Ok, a ciência nos provou que não há sustentação para dizer que os seres humanos podem ser divididos em raças e que uma raça é melhor ou pior do que a outra. Ok, biologicamente a gente não tem, isso não existe, a ciência já esfregou na nossa cara, embora tenha pessoas que têm muita dificuldade para entender. Mas no âmbito social, no dia a dia, quando você vai ali na esquina, você ainda encontra esse pensamento
na cabeça de algumas pessoas, muitas pessoas, e produzindo sofrimento, produzindo preconceito, produzindo miséria, produzindo violência contra grupos. Tá? Os seres humanos, eles se pensam e se classificam enquanto pertencentes às raças. Ainda é muito forte isso no imaginário, na compreensão das pessoas. Sociologicamente, poderíamos dizer que a raça é uma construção social. Então, se a gente teve um aporte de uma pseudociência num determinado momento que justificou isso, e se a gente já entendeu que isso já foi superado, que a ciência já conseguiu explicar para nós que essa diferença é inexistente, essa construção fica claramente no âmbito social. As pessoas socialmente ainda se caracterizam e se classificam como raças e se entendem como umas melhores ou piores do que outras. Aqui, gente, esse aqui é o vídeo do racismo estrutural lá da entrevista da Lily com o Silvio Almeida, Lily Schwartz. E eu quero que, se por acaso alguém não assistiu, assista. E também vocês têm o texto para ler. Aqui é um outro vídeo que eu coloquei o link lá na plataforma Google Classroom e que eu quero que vocês assistam, que também ele fala do racismo estrutural, tá? Então é bem interessante, porque aqui fala do racismo estrutural e do racismo institucional também. E mostra cronologicamente como que o Brasil, gente, e aí esse segundo vídeo é falando bem do Brasil, como que no nosso país as leis sempre ratificaram o racismo. As leis endossaram o racismo. A gente tem aqui as leis em que as pessoas negras não tinham direito ao estudo. Isso já, gente, a gente está falando depois, porque tem muita gente que compra aquele discurso ingênuo, né? Pô, mas a gente teve a abolição lá em 1888, acabou isso, acabou o racismo no Brasil. Né? Então, assim, a gente teve essa abolição por questões comerciais, econômicas e inclusive racistas, porque depois do fim da abolição foram trazidas as pessoas brancas europeias para cá para embranquecer a sociedade brasileira. Então a gente teve ali o 1888 e depois disso a gente teve leis que não permitiam que as pessoas negras estudassem, que não permitiam que as pessoas negras pudessem comprar terras. Depois a gente teve leis no âmbito da educação, por exemplo, quando a gente fala de cotas, tem muita gente que é contra as cotas, né? A primeira cota no Brasil foi a cota para os brancos. Foram leis da Universidade de para as universidades federais que 50% das vagas eram destinadas para filhos de terras no Brasil. Só que a gente tinha leis anteriores em que as pessoas negras não tinham direito a comprar terra. Então, olha como isso foi se estruturando no nosso país e como isso acabou impactando em toda a nossa organização social. É claro que hoje, perante a lei, nós não temos mais isso, principalmente a partir da nossa Constituição de 1988, 100 anos depois da tal abolição. Porém, isso ficou estruturado na nossa sociedade. E aqui nesse vídeo tem toda uma explicação cronológica dessas datas, dessas leis, é bem interessante. No caso brasileiro, a nossa nação nativa de cor pode ser associada a uma derivação da ideia de raça. A raça ou a cor funciona como um critério relevante no preenchimento de posições na estrutura de classes. A raça funciona como um mecanismo adscritivo de criação de desvantagens no acesso ao mercado de trabalho e outros setores da vida social. Então, aquilo que a gente comentou lá no começo, tá, gente? A ideia de raça que nós temos no Brasil é muito fortemente uma ideia de raça por cor da pele. Mas em outros países, o conceito de raça está muito mais próximo da etnia. Vou dar um exemplo para vocês. É muito interessante quando a gente percebe pessoas no Brasil dizendo: eu sou uma pessoa branca. Tá bom, ela se identifica como uma pessoa branca. Aí ela vai, sei lá, para os Estados Unidos, que a gente deu aquele exemplo dos Estados Unidos anteriormente. Ela chega nos Estados Unidos achando que ela vai ser considerada uma pessoa branca. Ela não é considerada uma pessoa branca. Lá ela é considerada uma pessoa latina. Por mais que a pele dela seja um branco azulado, ela é latina. Ela não é uma norte-americana branca. Então, para eles, a ideia de raça está muito mais, não só para eles, mas como exemplo, né, está também muito fortemente vinculada à ideia de cultura. Não desconsidera a cor da pele, mas muito fortemente, mais do que no Brasil, vinculado à ideia cultural.
Então, essas diferenças a gente precisa entender um pouquinho no próprio modo como algumas sociedades compreendem a ideia de raça. Aqui é um outro vídeo que eu quis trazer para vocês. O título é Mocinho ou Bandido? Nenhuma mãe merece a dor de perder um filho. Ele é um vídeo que eu coloquei lá na plataforma Google para vocês também. É apenas para refletir, né? Acho que é uma poesia, eu posso chamar. E por que eu trouxe? Porque eu sempre tento fazer com que as nossas disciplinas se vinculem com o cotidiano. E quando nós estamos lá na nossa sala de aula presencial, a gente discute, geralmente emerge de vocês esses elementos do cotidiano, mas agora a gente está um pouco distante, isso fica mais difícil, então por isso que eu trouxe esse vídeo. Eu acho que tem mais um ali para frente também. E aqui fala, gente, da violência contra as pessoas negras nas comunidades, da violência contra as pessoas negras nas periferias, do assassinato praticamente diário de jovens negros no Brasil, e não só no Brasil também. A gente teve agora, vocês estão provavelmente acompanhando, acho que foi semana passada, o caso do menino João, acho que é aqui, foi assassinado dentro de casa com um tiro. E hoje ainda saiu notícia de que ele levou um tiro pelas costas. Então, um jovem, uma criança, né? Um adolescente, uma criança de 14 anos, negro, morador da periferia, que não sabia nem o que estava acontecendo, que estava dentro de casa e foi assassinado. Então, isso diz muito, sim, de como a nossa sociedade lida com essas questões de etnia, de raça, de classe social. É muito forte. E também está repercutindo muito, e olha como a gente falou dos Estados Unidos, e é Estados Unidos também, está repercutindo muito a morte de um homem negro, eu não lembro o nome dele agora, faz acho que uns 2 dias, 2 ou 3 dias, e que está repercutindo muito, causando muitos protestos, né? A cidade lá, a localidade onde aconteceu, teve muitos incêndios, muita depredação, porque as pessoas ficaram revoltadas, né? Basicamente, acho que vocês estão acompanhando, mas foi um homem preso que foi acusado de um crime, não sei o que foi, alguma coisa relacionada a cheque, se eu não me engano, em comércio, mas não tenho certeza, tá? E ele foi algemado, ele estava algemado no chão, detido, e ainda assim o policial branco ficou com o joelho no pescoço dele e com as mãos no bolso ali apertando, e ele disse que estava sufocando e o homem ficou ali apertando ele até que ele morresse. Então houve ali muita comoção nos Estados Unidos, é um caso muito sério, muito grave. Então eu trouxe esse vídeo para a gente pensar um pouquinho sobre essas questões. É comum acreditar que a situação dos afrodescendentes no Brasil, de se encontrarem nas camadas mais pobres da população, se deve muito mais à pobreza e ao passado escravista do que à existência do preconceito e da discriminação em nossa sociedade. Gente, aqui é importante vocês lerem esse parágrafo aqui com bastante atenção. Olha só. Muitas pessoas ainda fazem essa relação. A gente tem essa situação atual de preconceito, de racismo e de toda a dificuldade que as pessoas negras passam no Brasil por conta do nosso passado escravocrata. Então a gente tem essa dívida social. Tudo bem, mas não é só isso. A gente não pode achar que é só isso e que não tem a ver com o preconceito e a discriminação. Ou seja, a gente também não tem que deixar de lado a ideia de que, sim, há pessoas racistas na nossa sociedade. Há pessoas racistas no Brasil. Que independente de condição social ou de tempo que tenha decorrido da nossa proclamação da República, da abolição da escravidão, e que, independente de tudo isso, essas pessoas são racistas e têm sim preconceito contra pessoas de outras etnias, de outras raças. Então é basicamente o que o autor traz aqui. Ele diz que as duas situações aqui são reais e precisam ser consideradas. Sim, nós temos uma dívida histórica por conta de todo o período de escravidão, por toda a tortura, a violência que as pessoas afrodescendentes, que as pessoas negras passaram no Brasil, mas também, independente disso, nós temos pessoas que simplesmente são racistas, que elas organizam a sua forma de pensar de um modo racista. Então, as duas coisas existem e as duas coisas precisam ser discutidas. Aqui tem um outro vídeo que fala do vitimismo que mata, que é essa ideia que muitas pessoas dizem, né, defendem que isso já passou, não existe mais preconceito no Brasil. A gente vê lideranças dizendo que não existe racismo no Brasil.
que é a ideia do mito da democracia racial que eu coloquei para vocês. Então, e aí dizem que as pessoas fazem mimimi e por aí vai. Então esse vídeo aqui fala também dessa ideia de vitimismo que é vendida e que a gente não pode comprar. Também é para refletir. No nosso caso, gente, no Brasil, a fronteira entre raça e classe é muito fininha, muito tênue. A gente pode afirmar, o autor diz isso no texto, ele afirma e eu afirmo junto com ele, que a pobreza tem cor no Brasil. E isso é muito sério e muito importante para nós. Portanto, a raça, a cor, são conceitos essenciais para pensar as hierarquias sociais. A gente tem muitos dados que eu poderia trazer para vocês. Se nós temos, é um número bem emblemático, a gente usa do IBGE, 54% da população brasileira de negros e pardos, por que nas cadeias tem 70%? Se nós temos 54% da população brasileira de negros e pardos, por que nas universidades tem 20% de negros e pardos? Aqui não são os números exatos, tá? Eu estou dando exemplos de como a gente percebe nos números essa desigualdade relacionada à classe e raça. Tá? A gente tem aí muitos dados do IBGE divulgados. Você entra na internet ali, dados do IBGE sobre desigualdade social e raça e etnia. Você vai encontrar os dados publicados, tem muitos. E eles demonstram para nós toda essa desigualdade social vinculada à questão étnico-racial. E nós vamos dar uma pausa por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Peço que vocês assistam aos vídeos complementares que eu coloquei lá na plataforma Google, mandei os links pelo e-mail também. Em caso de dúvidas, vocês podem me procurar e semana que vem nós vamos continuar este conteúdo. Porque esse texto ele fala da interseccionalidade. Então hoje a gente discutiu essa relação entre classe social e raça, etnia, essa relação. Semana que vem a gente continua no mesmo texto, que entra o outro elemento, gênero, que aí é esse encontro, essa intersecção entre raça, classe e gênero. Até aqui a gente ficou na intersecção, no encontro entre raça e classe social. Bom, então eu agradeço bastante a atenção de vocês, peço que vocês assistam aos vídeos complementares, que são bem importantes, e nós nos encontramos na semana que vem. Um forte abraço e até mais.